Atlético e Grêmio mexeu com o coração celeste. Logo no segundo minuto de jogo, Wellington Torrão, ex-Cruzeiro e Atlético, encontrou Davi Braga na pequena área. Um jogo que poderia ser bem mais simples para o esquadrão, se não fosse uma noite de azar do goleiro Diego Vitor. Espalmou para o meio da área no primeiro gol e no segundo, meu amigo, põe na conta do Morrinho artilheiro. Já o Grêmio também tinha seus problemas. Em um espaço de 6 minutos, no finalzinho do primeiro tempo, o lateral Luan Cândido conseguiu tomar 2 cartões amarelos. Um a mais, Atlético no ataque. Logo no começo da segunda etapa, gasolina passou para a fumaça e a bola acabou no fundo da rede, colocando fogo na partida. Partida que ia para os pênaltis até o Diego Vitor aprontou mais uma. Saiu foi muito, mas muito mal e Arezzo não perdoou. A sorte em alguma hora tinha que sorrir para o esquadrão. Nos minutos finais, João Lucas jogou contra o próprio patrimônio. Em uma noite pra lá de surreal, a classificação de Grêmio e Atlético seria definida nos pênaltis. A chance para Diego Vitor se redimir dos erros? Nada feito. Gabriel Grando, que teve passagem na Toca da Raposa, fez a defesa final. Grêmio na próxima fase, foco agora no Dragão. E a partida começou bem, o Retrô abriu o placar. Que isso, hein? Michael Douglas é o dono do gol, 1-0 para o Retrô. Mas não seria fácil. Caio Dantas, que quase assinou com o Cruzeiro em 2022 e acabou sendo reprovado nos exames médicos, empatou para o Atlético Goianiense. Mais uma classificação definida na marca da Cal. Fabian Volpe, primo do Thiago Volpe, mostrou que pegar pênalti está no DNA da família. 2 defesas decisivas para colocar o Retrô na próxima fase. O Dragão fora da Copa do Brasil e o Cruzeiro no pote 1 do sorteio. Pois é, donos da bola no ar. Hoje eu estou substituindo o Everton Guimarães, está cuidando da saúde, né? E a gente fala dessa super quarta-feira. Foi eletrizante, né? Teve a eliminação do Corinthians, mas o foco agora é a Copa do Brasil. Com essa eliminação do Atlético, sai na frente do Grêmio no primeiro minuto de jogo, né? E aí o Grêmio consegue a virada. O Atlético busca o empate com um jogador a mais. O Grêmio faz o gol em mais uma falha, né, do Diego Vitor, goleiro reserva do Atlético. E o Atlético, no apagar das luzes, consegue o empate. Mas aí nos pênaltis, dá o Grêmio. E um resultado ruim, né, para a torcida do Cruzeiro. A gente falava disso ontem. Mas aí vem o jogo do Retrô contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. E aí o Retrô acaba, então, vencendo nos pênaltis. E o Cruzeiro está no pote 2, no pote 1 da Copa do Brasil, enfrenta adversários do pote 2. Inclusive, esse vai ser o nosso primeiro debate. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar na tela os possíveis adversários de Cruzeiro e Atlético para a gente avaliar. Por quê? Os 2 times estão no pote 1, que é o pote que tem as equipes melhor ranqueadas na CBF. Então, deixa eu pedir para os meus colegas, Thiago Valu, Thiago Fernandes, Alexandre Dolabella, também o Rômulo Giacomini, muito bem-vindos. Vamos analisar, então, esses adversários. Olha só, Ceará ou Guarani de Bagé, poderia estar no pote 2, é porque o Guarani de Bagé hoje enfrenta o Atlético Paranaense. Tem CRB, tem Brusque, tem Paysandu, Náutico, Aparecidense, Maringá, Novo Horizontino, Criciúma, o Botafogo da Paraíba, o Operário de Ponta Grossa, o Retrô, né, que acabou eliminando o Atlético Goianiense, Capital, Maracanã, lá do Ceará, e aí o CSA ou Tunaluso, e aí Vila Nova de Goiânia, né, de Goiás, ou Rio Branco do Espírito Santo. E aí, Rômulo, você que é o convidado do dia, o que você... tem algum adversário mais complicado aí, ou de fato está no pote 1 é uma grande vantagem? Muito boa tarde. Muito boa tarde, André, amigos, todo mundo que está assistindo a gente aqui na Band. Prazer estar de volta aqui nos Donos da Bola e uma grave surpresa para o torcedor cruzeirense, né? Tá conseguindo classificar no pote 1 com uma certa sorte. Eu acredito que no pote 2 não há adversários que tragam tanto temor assim. Acho que passou-se o tempo de traumas com o CRB, com o CSA. Acho que o patamar do Cruzeiro é completamente diferente. Então eu acredito que o Cruzeiro se deu muito bem, acho que porque a gente tem que pensar que a Copa do Brasil é esportiva, mas também financeira. Então, se você consegue avançar enfrentando equipes piores, né, e avançando, acumulando dinheiro,
Então acredito que nenhum ali mete medo no Cruzeiro, não. Tá nessa linha, Dola? Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, amigos. Pessoal que está acompanhando o programa também. Eu acho que não tem nenhum bicho de 7 cabeças mesmo, né? A gente pode tirar ali o Ceará, talvez, o Náutico, que sempre é chato de enfrentar também lá no Nordeste, né? Mas considerando o nível que a gente tá vendo aí de Atlético Cruzeiro, o patamar que os elencos estão, né? O nível de investimento, não tem ninguém ali para botar muito medo, né? Tem um Criciúma também, que em casa é sempre muito chato de enfrentar, mas estar no pote 1 realmente é uma espécie de vantagem. A gente está vendo aí os exemplos de que também é uma vantagem que vai até a página 2, né? Muitas vezes a Copa do Brasil prega essas peças mesmo, né? Nos jogos do Atlético, por exemplo, todas as vezes, eu até estive aqui no programa no pré-jogo e lembrei disso, né? Que mesmo o Atlético sendo muito favorito nas primeiras rodadas, tinha ali sempre a possibilidade, né? De você ter uma surpresa, um dia ruim do seu time, um gramado que às vezes está muito ruim, né? A Copa do Brasil tem esses desafios que vão para além da parte técnica, para além do jogo jogado mesmo, né? Tem o clima de mata-mata que também influencia muito, os times ficam naquela de fazer o jogo da vida, né? A gente já viu muitas surpresas acontecerem, mas ontem mesmo a gente estava discutindo isso aqui no programa e quanto mais perto de uma situação segura você tiver, melhor. Acho que você tem que buscar isso, torcer para isso acontecer, né? O Cruzeiro acabou tendo essa notícia boa de estar no pote 1 e agora vai ficar um pouquinho mais tranquilo, ainda mais porque está no início de trabalho, né? Se a gente considerar o contexto todo do Cruzeiro, trocando técnico, a gente ainda viu um pouco do Jardim, isso é uma notícia boa, uma coisa... É quase um fôlego a mais que o Jardim ganha também para ir preparando a equipe para os momentos mais decisivos da temporada. Thiago Fernandes. Diga, meu querido O clube que nobre está amigo. no pote 1, a gente viu os adversários. Você evita a possibilidade de enfrentar adversários como Flamengo, Fluminense, no caso do Cruzeiro, né, o Atlético, que mais? Me ajuda. Vasco passou, né? Passou. Tem também o Fluminense que se classificou, enfim, Próprio esse tipo Grêmio. de adversário. O próprio Grêmio que classificou, Internacional, enfim. Podemos ir longe, Botafogo. Quer deixar algum recado pro seu colega ao lado ou tanto faz o pote? Ô, Mini HG, deixa eu te falar um negócio. A grande verdade, aliás, você é melhor que ele. Você não, Cara, para. Você é melhor que ele. A grande Já verdade... falou a primeira bobagem do dia. Vai, continua. Cara, o apresentador fazendo isso com o comentário. Você tá vendo? Foi tentar ajudar. Calma aí. Eu só te dou moral e você faz isso comigo. Toma que Vai é levar. demais. Exagerou. Mas a grande verdade é que ficou muito melhor pro Cruzeiro. Ficou muito melhor pro Cruzeiro. E ficou muito melhor porque o Cruzeiro, contra todos esses times aí, ele garante a classificação. O único adversário mais complicado é o Novo Horizontino para mim. Ceará na Série A? Não. O adversário mais complicado é o Novo Horizontino. É um time chato. Você está cravando que o Cruzeiro já está nas oitavas? Sim, mas tá. com- Não, só para ter tranquilidade. certeza. Todos os times do pote 1 vão passar? Nem todos, né? O Vasco tá no pote 1? Tá. Tá aí. Tá aí meu palpite para um time que não vai passar. Mas você acha que a maioria passa contra A maioria passa. Quer ver, ó? Vou pegar aqui os do pote 1 rapidamente, tá aqui já na minha página. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, o Grêmio também pode não passar. Internacional, Red Bull, Bragantino. Vasco, Santos, Bragantino Cruzeiro. você crava também? Bragantino tá Bragantino jogando crava. futebol complicado, hein? Cravo. Vai pegar um time fraco, vai passar. Mas o Grêmio tá difícil, hein? Tá complicada a situação do Grêmio. Vida dura pro Grêmio lá em São João del Rei. Eu acho que o Grêmio pode cair e o Vasco vai perder nessa fase. E aí, Valu? O Valu é a única pessoa que eu conheço que falou que não fazia diferença. Eu vou Pro meu cometer gosto, uma. pro meu gosto. Eu falei, Valu, e aí, tá feliz? Tá no pote 1? Não, preferi estar no 2. Tanto Cara, faz. não, Boa tarde, Valu. Boa tarde para você, André. Boa tarde para os amigos aqui no estúdio, telespectadores. E eu respeito, eu entendo essa preferência geral de pegar adversários mais frágeis. fracos. De menor expressão? seria? Sim, de menor expressão, adversários com uma maior limitação técnica. Tudo bem, eu só acho que, para mim, é indiferente. Eu gosto, às vezes, se cai um confronto mais pesado, igual já aconteceu, inclusive, com o Cruzeiro em 2017. Cruzeiro Cruzeiro em São enfrenta- Paulo. Isso. De cara. Exato. Sabe, ali na terceira fase,
O Cruzeiro já passou pelo São Paulo. E foi duro, tá? Foi duríssimo, duríssimo. Principalmente o jogo aqui, né? O Cruzeiro vence lá. Exato. Então, assim, o Cruzeiro ali já pegou uma moral gigantesca, né? E isso aí, é claro, continua acontecendo nas fases seguintes. Então, é só uma questão de preferência, mas a maioria, né? Tem um grande amigo ontem que estava me mandando mensagem durante o jogo do Atlético, tá dando certo, hein, tal. Enquanto as coisas estavam enquanto as coisas estavam se encaminhando, eu falei, não, eu não estou desperdiçando energia com isso, esquece. Enfim, fiquem tranquilos, mas acabou acontecendo aquilo que a maioria quer. Se a gente for pegar, André e amigos, o contexto realmente de tudo que está acontecendo no Cruzeiro, do Cruzeiro montar um time do zero, do Cruzeiro não ter um menor... E eu sei que está sendo montado, tá, Thiago? Mas estou falando, a gente não consegue ver o esboço de Cruzeiro que está sendo montado. É claro que é melhor para o próprio Leonardo Jardim, para os jogadores, enfrentar, isso aí é óbvio, né? Enfrentar um time com menos capacidade técnica do que, de repente, num cruzamento do pote 2, bater de frente com um Palmeiras, um Flamengo ou até mesmo um Atlético neste momento. Claro que para o Leonardo Jardim e esse momento do Cruzeiro, acabou ficando de bom tamanho ele ficar no pote 1 da Copa do Brasil. O Cruzeiro quer ser campeão? Cara, eu acho da Copa do Brasil? Eu acho que tem que querer. E quem quer ser campeão escolhe adversário? Não. O Pedro Lourenço estava muito animado ontem, né? Porque o Cruzeiro Sub-20 acabou goleando o Fortaleza, daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso. Mas ele falou sobre uma avaliação positiva do elenco do Cruzeiro por parte do novo técnico português Leonardo Jardim. Vamos conferir. O que ele disse para mim, já conhecendo melhor o jogador, que ele vai ter o tempo para conhecer jogando, né? E ele pediu um jogador agressivo, que joga para os dois lados, é o que nós trouxemos. E o pedido dele é o seguinte, que vai começar o campeonato com os jogadores que nós temos aí e ver a evolução até a parada do Mundial. E aí, se ele vê a necessidade de fazer algumas mudanças, de trazer outro jogador, aí nós vamos avaliar e vamos ver o que podemos fazer. Mas nesse momento ele quer dar oportunidade para todos os nossos jogadores que tem lá e para ver, para não, como ele disse, presidente, eu estou aqui, não é para dar prejuízo para o clube, nós temos que tentar equalizar o clube, não dar prejuízo, tirar jogador e trazer jogador. Então, precisa de avaliar melhor os jogadores e aí nós vamos ter o elenco, o que eu preciso, o que acho que não vai aguentar para a gente ter um segundo semestre forte para ver se a gente não falha igual falhamos no ano passado. E aí, Valu, interessante essa fala, não quer dar prejuízo, está fazendo uma espécie de teste, mas é um teste também com trocar o pneu com o carro andando, né? Porque o Cruzeiro vai ter aí Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim. Então como é que você vê essa fala do Leonardo Jardim para quem manda, né? Para quem assina o cheque? Isso, primeiro que, claro, a gente sabe que o futebol é muito dinâmico e as coisas podem mudar ao longo dos dias, das semanas, não sabemos. Mas hoje, né, lembrando que essa fala do Pedro Lourenço foi ontem, né, diante da estreia dos Crias, 4-1 para cima do Fortaleza, o André e amigos, para mim tá bem claro que o Cruzeiro não vai atuar nessa janela doméstica que se abriu na última segunda-feira, no dia 10 de março e vai até o dia 11 de abril. Para mim tá bem claro hoje, alinhando o discurso do mandatário, do Pedro Lourenço, com aquilo que lhe disse o Leonardo Jardim. É o que eu digo, né? O Cruzeiro tem que parar uma hora. São 18 jogadores trazidos desde a metade do ano passado, mais os 11 desta atual temporada, e não tem um time dentro de campo. Não tem, você não consegue. Como é que você vai continuar trazendo atletas sem entender a capacidade dentro do campo daquilo que você tem como material? Então, o Leonardo Jardim está pegando essa missão para ele, está tomando essa missão de montar um time e de ali na frente, a partir da janela de junho, né, aquela micro janela de 3 de junho a 10 de junho, antes do Mundial, aí esse plano vai ser repassado novamente para ver quais são as necessidades, se elas existirem no entendimento do técnico português. Mas finalmente, André, o Cruzeiro vai ter um time, até para que tenha um entendimento. Bom, agora com o time que eu tenho montado, preciso disso e mais um pouco disso, talvez, porque não dá, né? Senão vai ficar trazendo, imagina o Cruzeiro ir na janela doméstica, por exemplo, trazer mais 5 jogadores. Cara, é uma loucura. Tá na hora de estancar isso um pouco. Tá na hora de estancar isso um pouco e formar um time. Ninguém sabe se precisa, Thiago, porque são vários técnicos passando. Hoje não precisa. Então, o Leonardo Jardim... Jardim... avaliação do treinador. É uma avaliação, mas
que pode ser muito mais conceitual do trabalho dele do que propriamente dos desequilíbrios que existem no elenco. Porque hoje não tem necessidade de valor. Mas com ele colocando o trabalho dele, Thiago. Porque, exemplo, quem é o reserva do Romero hoje? O Wallace. Não, só que o Wallace tem jogado para ser reserva do Romero. Ele deve ter colocado, eu não tenho acesso a isso, ele deve ter colocado. Pedro Lourenço, temos o Wallace aqui, eu vou recuperar esse jogador, tá? Vou trabalhar, porque tá na hora de trabalhar o elenco que tem. E não quer dizer que está completamente equilibrado. Eu discordo disso, tá? A gente não pode olhar para o Wallace e descartá-lo completamente. Ele seria descartado pelo técnico anterior. Seria. Eu tenho essa informação. Você tem essa informação. Mas é um desejo do técnico, na verdade, antes do anterior, né? Que era o Fernando Diniz. Mas a grande verdade é, não dá para descartar o Wallace. Por isso era melhor descartar o treinador naquele momento. Eu acho que esse elenco do Cruzeiro, de verdade, é um elenco forte o suficiente para um começo de temporada. Nós estamos falando de um Cruzeiro começar o ano com esse plantel, para mim é o suficiente. Aí, se houver uma necessidade na janela do meio do ano, buscar um outro atleta, beleza. Mas hoje, eu não faria qualquer tipo de incorporação nesse elenco. É isso que eu estou falando, Dola, rapidinho. Eu não consigo, tá, Thiago? Eu sei que você vai falar que consegue. E eu respeito a sua opinião. Eu não consigo falar nem se o elenco é equilibrado ou desequilibrado. Não foi formado um time. Não deu muito tempo. Não foi formado um time. Também, cara. Não, mas você tá cobrando as coisas. Não, eu tô super calmo, Thiago. Você tá ansioso. Tô super calmo. Mas o Pedro Lourenço, você ouviu a fala dele pra gente não errar como erramos no ano passado e no começo desse ano? Ele também tá cansado de ver os erros acontecerem. Porque a parte dele ele tem feito, Dola, desculpa. É só porque em quantidade, o que eu tô entendendo é assim, em quantidade já tá ajustado o elenco. Porque você vai tendo, eu tenho esse titular, tenho esse reserva, tenho esse titular, tenho esse reserva. Não tem os desequilíbrios que o Valu tá apontando, que existem, é na hora que você vai passar pro desempenho. Que podem existir, que eu nem consigo saber. E que aí toda vez na temporada você vai ter uma segunda avaliação. Sim. Você monta um elenco, você começa a pôr pra jogar, aí vem a janela do meio do ano, você fala assim, não, ó, eu esperava muito desse cara aqui, eu esperava muito daquele ali, não rolou, vamos tentar dar linha nesse, vamos tentar trocar, vamos trazer um novo, porque aí você tem que ir aprimorando. Mas num primeiro momento, eu acho que aí o Thiago tem razão nesse ponto, em número de jogadores e tal, o elenco está suficiente pro Jardim trabalhar e começar a tirar as próprias conclusões. Para uma primeira parte de trabalho, vamos com o que a gente tem e o próprio Jardim concordou. Chegaram 11 esse ano. Muita gente já chegou. Com mais 7 do ano passado. E os do ano passado chegaram, aí teve aquele negócio, será que é o trabalho do Diniz que não está encaixando ou será que os caras estão mal? Nem todos renderam. Você tira o Matheus Henrique e o Caio Jorge, por exemplo, o Wallace. A maioria jogou mal. Peralta já foi emprestado, entende? E mesmo os que chegaram, você vai colocar Dudu e Gabigol no pacote, que são os dois grandes nomes. O Dudu começou a desenvolver um pouco mais, o Gabigol ainda faz um golzinho ou outro, bate muito pênalti, já fica aquela dúvida sobre ele. Então, esses caras precisam de mais rodagem agora pra gente saber se vai ser suficiente pro Cruzeiro ficar só com esses jogadores no elenco. Mas não dá também pra colocar 35, 40, 45 jogadores pra ficar treinando e o treinador nem conseguir administrar tanta gente. Não consegue nem colocar em campo, né? Agora é a hora de ver em campo pra saber até que ponto também era o Diniz. Né? Porque a gente acho que dá para concluir que o trabalho do Diniz não pegou, ok. Mas agora vamos ver o tamanho do problema que era o Diniz e o que também está um pouquinho na conta dos caras que chegaram e não renderam ainda tudo que se espera, né? A impressão que eu tenho é de que finalmente o Cruzeiro agora tem um projeto de futebol. A gestão Pedrinho chegou com o bonde andando e foram imediatismos, né? Contratações muito na correria, até o caso do Dudu foi um pouco meio nessa correria, fruto disso. E aí teve troca de treinador, porque já era o treinador antigo, aí teve o Fernando Diniz para assumir no meio do ano. E, pela palavra, né, que se disse tanto, manteve o Diniz e agora o Pedrinho parece ter pensado o seguinte, agora eu vou trazer o do maior top, o treinador mais top que eu consigo trazer para poder cuidar desse futebol. Porque assim... Eu preciso tirar essa dúvida da minha cabeça. As contratações chegam, investimento chega, a mídia chega, mas o futebol não chega. Não tem time, é isso. Então, assim, algumas contratações foram do Diniz, outras foram do próprio Pedrinho, a gente não sabe se é desequilibrado. Então, ele falou assim, sabe quem vai falar tudo isso aí? Isso. Leonardo Jardim. Eu só posso avaliar o elenco se eu tiver um time jogando e me convencendo, cara. né? Isso, cara. Você acha Ele vai que o diagnosticar. Ronaldo Cruzeiro tinha um projeto de futebol?
Tinha, tanto que subiu para a Série A. Mas Agora, era ele modesto, tinha um teto, né? Sim. Ele teve um teto. O teto Agora, aumentou, falar mas que meio não que perdeu. existe. A limitação era de orçamento, existia. mas tinha uma Claramente ideia. existia para mim. Mas tinha um Existia. projeto. Tinha. Tinha. E aí chegou Tinha, em pouco aumento ambicioso, teto, mas sem Era morte. pouco Você acha que ambicioso, foi? mas tinha um projeto. Vocês vieram para me irritar hoje. É porque, assim, existem projetos com mais investimento, com menos investimento e com pouquíssimo investimento. Claro. Do Cruzeiro, da gestão do Ronaldo, era com pouquíssimo O investimento. projeto do Mas Cruzeiro o projeto- Ronaldo era não cair para a Série B, gente. Mas é um Isso projeto. Nossa, mas isso não é o E tamanho o projeto do não Cruzeiro. era esse. Não, você esse- pode... esse- você pode esse- não, mas esse são foi dois... 2024, o projeto era Nós é décimo não lugar. vamos cair. Esse foi o projeto Não, de pra 2023. Isso. Só para te Exato, atualizar. Exato. Isso. Do É ano. o último recorte que a gente tem completo dele. 2024, o Porque- projeto era a primeira Mas parte. você É sabe porque por é quê? normal. Ele tinha degrauzinho por degrauzinho. eu não- Mas o projeto era... Mas ele vendeu Mas o Mas ele por planejou o exemplo, Cruzeiro para a Por temporada. exemplo, o primeiro turno do Cruzeiro no Brasileirão do ano passado tem total dedo do Ronaldo. Não, nem teve Somente. contratação. Não Somente. teve contratação do Pedro. Só o Ronaldo. Somente. Só puder entrar na reta e aí final. e é coincidência, né? Quando troca, não tô falando que tem a ver, mas eu tô falando que houve uma mudança de filosofia no meio do caminho. Mas tem a ver, e as expectativas não foram correspondidas. É, pode falar, fica à vontade, pode socar essa na cara do Thiago. Não tem É problema. que o projeto Ronaldo também entregou o Cruzeiro com 3 jogos sem vencer num grupo horroroso da Copa Sul-Americana. O projeto Ronaldo pensou no Cruzeiro o tempo inteiro como um clube que luta contra o rebaixamento. O projeto Ronaldo tratava o Cruzeiro como Atlético Paranaense, Mas era um Atlético projeto. Goianiense. Estamos de O acordo projeto nisso. Ronaldo Não, mas a não gente tá respeita falando era um de projeto existir modesto. ou não. Você pode O projeto achar pouco Ronaldo pro Cruzeiro, ok, não- mas existia não uma ideia de... respeita a grandeza da história do Mas Cruzeiro. ele foi o Não principal respeita. responsável por trazer o Matheus Pereira, que é o principal jogador do time. O Matheus Pereira é o principal jogador do time. Hoje é. Eu tenho certeza. Eu não trato dessa forma. Quem é o principal? Pra mim, ele não é o melhor jogador do time. O Matheus Henrique. Com sobras é o Matheus Henrique. Quem mais joga bola no Ele Cruzeiro tá hoje é o Matheus jogando, ele tá Henrique. jogando melhor, tudo Não, bem. ele tá jogando mais- melhor desde o ano passado. Com sobras. O Matheus Henrique é o melhor jogador do time A do gente só Cruzeiro tem que hoje pra lembrar, mim. dentre tudo isso que o Thiago está falando, que o projeto Ronaldo foi quem saneou o Cruzeiro, colocou o Cruzeiro pronto. no caminho para que hoje o projeto do Pedro Lourenço, que é completamente diferente, pudesse achar um clube que continuou mantendo bem as suas categorias de base, fazendo melhorias também no próprio CT e com capacidade. absurdo, cara. Você não consegue salgar carne podre, como disse até o Pedro Pedrinho. em determinado momento, né? Ele, a partir do momento que pegou este projeto, que andou conforme era o planejado do Ronaldo, o que ele queria colocar de futebol no Cruzeiro, e aí abriu-se as portas para que esse projeto agora do Pedro Lourenço pegasse e pudesse Esse fazer Valdo, você projeto sabia? vitorioso. e ele falou, ele mesmo, Ronaldo, Sim, fala, sim, né? sim. O Pedro pode dar a celeridade que o torcedor espera. Então, Exatamente. assim, Essa né, fala do Ronaldo resume ele bem. nunca iludiu ninguém na passagem, da ele maneira só não ia, como ele só não ia administrou. fazer desse Ponto. jeito de Né? simplesmente jogar dinheiro, porque ele nem não tinha faz esse isso em lugar dinheiro. nenhum, gente. E vale E até lembrar. porque onde ele pega, o time ou luta pra não cair ou cai. Tá, Igual tudo foi bem, o mas Guarani. vale lembrar que quando o Pelo amor de Ronaldo Deus. pegou, o Pedro não quis pegar. Verdade. O Ronaldo assumiu e o Pedro não assumiu na realmente, época. realmente. Na E sabe época que ele não quis. Santo Depois Ronaldo, ele quis. Porque era um Santo trabalho. Ronaldo não queria dinheiro, não, Precisava de alguém para Queria fazer dinheiro. Não, não tô falando precisava que não de alguém queria. para fazer um trabalho empresarial. De organização De das organização. coisas.